Dá para você ficar de pé e orar pela vida. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós oramos, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha falar através da vida do pastor Cláudio. Que ele possa hoje, através da ministração da tua palavra, Senhor, trazer a verdade, segundo o teu conselho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá a ele, Senhor, a capacidade de transmitir com entendimento, Senhor, a palavra de Deus, para que os nossos corações, ouvindo a tua mensagem, sejam quebrantados, Senhor, Pai querido, e transformados, para que hoje haja salvação, libertação, cura e restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salvar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pastor, tem hora que ele me coloca em uma situação meio complicada, né? Falar para o homem é muito fácil, a Bíblia está cheia de situações. Falar para a mulher, aí ele falou assim: se prepare que você fala e tem que esconder a hora que você for sair lá. Mas eu queria hoje dizer para os irmãos que nós vamos continuar falando sobre os homens também, porque os homens têm uma função muito importante. Amém. Tá? Então eu queria que as irmãs, a igreja abrisse isso. Efésios 5, 22 a 24. Vai. Efésios 5, versículo 22 a 24. Eu acho que as mulheres sabem esse texto de cor, né? Todos acharam? Mesmo assentados. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seu marido. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento. Nós queremos pedir que o teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes, para que a gente possa entender a tua vontade para o homem, para a mulher, para aqueles que desejam estar, ó Deus, seguindo o teu querer. Toma, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Toma os nossos pais, mães, que possamos, ó Deus, entender a tua vontade e fazer a cada dia o teu querer. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quando nós ouvimos Paulo falar sobre esse texto, né? Vós, mulheres, sejais sujeitos a vossos maridos, qual era o contexto que Paulo vivia naquela época? O primeiro contexto que a gente vê é o contexto romano. A família era muito diferente do que nós vemos hoje. O casamento não tinha valor nenhum. Quando a mulher romana era casada, ela estava debaixo da vontade do pai ou debaixo da vontade do marido. A liberdade, a mulher só tinha liberdade quando ela era infértil ou quando ela tinha que voltar para casa. Pelo contrário, ela estava totalmente cercada de não ter vontade nenhuma. E a razão para o casamento para ela não tinha amor, ela não olhava, era simplesmente para procriação. Ela era um objeto usado. Na cultura judaica, como é? Cultura judaica, os judeus começavam pela manhã, os homens falavam assim: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu não nasci pagão. Eu quero te agradecer porque eu não nasci um escravo. E eu quero te agradecer porque eu não nasci uma mulher. Essa era a oração de um judeu pela manhã. Para vocês verem como era o valor da mulher para eles. E na cultura grega, a base era sexual. O que nós podemos ver? Demóstenes, certa data, falou o seguinte: temos prostitutas para o prazer, temos concubinas para o sexo do dia e esposas para o propósito de
termos filhos legítimos. Ela era um objeto também. E Paulo, irmãos, escreve esses versículos e a gente traz para a nossa cultura hoje. Isso mudou alguma coisa hoje? Não, só 10%. Isso. O que aconteceu em 1960, quando as mulheres foram lá na liberdade, no grito de liberdade delas? O que elas queimaram? Sutiã. Isso. Por que elas estavam queimando aquele sutiã? Isso. E elas estavam erradas? Em parte não, em parte sim. Em parte sim, porque elas continuavam sendo subjugadas. Os homens estavam colocando um peso em cima delas muito maior do que elas poderiam carregar. Mas também estavam errados porque estavam querendo assumir uma responsabilidade que Deus não tinha dado para elas. E é o que nós vamos ver nesse texto que Paulo nos fala. Paulo, na época dele, ele trouxe esse assunto e ele quis falar assim: qual é o papel da esposa no relacionamento? Qual é o papel do homem? E aí eu falo assim, hoje nós vivemos uma sociedade onde o casamento homossexual está liberado, nós não podemos falar mais nada, os papéis estão inversos, as mulheres cristãs estão pegando a visão que o mundo tem colocado e trazendo para dentro do lar. Eu quero que seja do meu jeito, da minha forma, esquecendo os princípios que Deus dá para a gente. Irmãos, e esse texto mostra para a gente muita coisa que eu quero ser muito sincero com os irmãos. Tem hora que a gente para e vê algumas situações e fala assim, eu não consigo viver por essa situação, mas se você vê, a Bíblia nos ensina que para você viver segundo a vontade de Deus, você precisa passar por esse caminho. E no texto começa falando o seguinte: e vós, mulheres, sede submissas ao vosso marido. O que é a submissão? O que essa palavra quer dizer para cada um de nós? E o que nós temos? Porque o meu pai, o meu avô, ele pode ter me dado uma visão diferente, e eu pego essa visão e coloco no meu lar, coloco na minha família, e quero passar isso para os meus filhos. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a Bíblia fala o seguinte, que submissão não é inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. A mulher não é inferior ao homem. Vamos lá. Gênesis 1:27 fala o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, o homem e a mulher foram criados para que possam manter o lar juntos. Eles vão administrar, eles vão governar o lar juntos. A Bíblia deu para o homem a posição de autoridade, de governar o lar. Mas deu à mulher também a posição de auxiliadora. No versículo, em Gênesis 2:18, fala o seguinte: e disse o Senhor, não é bom que este homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Irmãos, muitas vezes, o homem e a mulher, eles pegam e falam assim, preciso resolver um problema. Aí a esposa fala assim, o que Deus falou para você? Eu tenho que andar para esse lado aqui. E para você? Aquele lado de lá. Então nós vamos fazer uma semana de oração. Você vai orar e eu vou orar. E nessa semana nós vamos... Passou uma semana, a mulher falou assim, olha, mas o que Deus falou? Deus falou comigo que eu vou para esse lado. E para você? Para o lado de lá. Não conseguiu chegar no nada comum. Chamaram o pastor, falaram assim, pastor, nós precisamos resolver um problema e queríamos que o senhor orasse para a gente. O pastor foi, orou, passaram 21 dias orando, e depois desse tempo todo, aí saiu lá da casa do pastor e falou assim, o que Deus falou com você? Ah, para mim, para esse lado. E para você? Para o lado de lá. Irmãos, nós nunca vamos conseguir
chegar a um denominador comum. Quando nós não deixamos Deus administrar o nosso lar. Quando você achar que você pode alguma coisa, Deus já não está mais dentro do seu casamento. As coisas que vão acontecer no seu casamento, na vida da sua família, precisa estar debaixo da vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a vontade da minha esposa, mas é a vontade de Deus para o seu lar. E só abrindo parênteses aqui, eu até falei para a Neinha aqui agora, vocês precisavam de ver os olhinhos das crianças aqui na frente quando viu a Jennifer ali. Vocês precisavam de ver aqueles olhinhos assim, brilhando, brilhando. Aí eu falei, irmãos, nós como pais precisamos incentivar nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos sejam médicos, doutores. Nós queremos que eles sejam bem-sucedidos, ganhem muito dinheiro. Mas a gente está esquecendo que ele precisa também trabalhar para servir a obra do Senhor. Eu queria conclamar isso nesse mês que nós estamos falando sobre isso. Vocês precisavam de ver os olhinhos deles brilhando assim, aquela coisa de, se pudesse, tirava ela de lá e ia para o lugar dele. Tá? E a responsabilidade da igreja é incentivar isso, mas os pais precisam incentivar isso na igreja. Tá? Vamos voltar ao nosso assunto. Então, como família, nós somos criados para sermos juntos, o homem para governar, mas a mulher é auxiliadora dele. E aí, o que não é submissão? É ser escravo. Submissão não é ser escravo. Gálatas 3:28 fala o seguinte: não há nem judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quantas vezes nós ouvimos falar assim, o marido fala assim, você tem que fazer isso porque eu estou mandando? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Você tem que fazer. Aí a mulher vai lá, e a mulher que gosta de mandar, né? Você tem que fazer porque eu estou mandando. E o homem que não governa a sua casa, vai lá e faz do jeito que a mulher quer. O que está acontecendo? Os papéis estão trocados. Irmãos, nós que somos homens e mulheres que servimos a Deus, precisamos entender o papel de cada um. Nós estamos juntinhos ali, mas temos papéis diferentes. A nossa formação, o nosso físico é diferente do da mulher. O nosso temperamento é diferente do da mulher. Algo interessante, se você vê o pastor Max aqui falando, ele visualizando lá no final do mês, e a Priscila ainda, nessa semana ainda, porque ele tinha esquecido de falar os anúncios para o começo da semana. O homem, muitas vezes, por ele ter a visão de liderança, de líder de frente, ele se esquece do que acontece ao redor dele. Vamos usar um exemplo aqui. Irmã Andresa, se você pedir o Ronaldo para ir lá numa gaveta, lá na sua casa, e pegar um itemzinho qualquer, o Ronaldo acha? Qual esposa teve essa oportunidade? Irmãos, isso é uma realidade. Não é porque o homem, ele é displicente, ele é desligado, não é não. É porque isso não faz parte da nossa estrutura. Vamos agora, as mulheres dirigindo. O que acontece? O que o homem faz? O homem tem a visão lá na frente, ele já está vendo o sinal vermelho, ele está vendo se tem um trânsito, se tem alguma coisa. A mulher está vendo se tem algum carro encostando no carro dela. É a formação. Ela está errada? Não. É a estrutura que ela tem. Como é que o nosso lar vai funcionar? Quando nós temos a visão de longe e a mulher de perto. Aí a mulher vem e fala para você assim, 1000 coisas de uma vez, né? Irmão Bolivar, irmã Joana vem e fala 1000 coisas para ele.
ele vai dessas 1000 coisas, ele vai tirar 2 coisinhas que ele achou importante naquele momento. O resto ele esquece. Mas se ele pegar essas 2 coisas que a irmã Joana falou para ele e falar para ela, ela ganhou o dia. Porque ele correspondeu às necessidades que ela precisava naquele momento. Ele foi o líder, ele governou a casa, mas ela deu. E essas 2 coisinhas que ele concordou com ela, vai se juntar, porque ele precisava de 5 para poder continuar administrando a casa dele. Ele vai pegar essas 2, juntar com as 3 dele, e o lar dele vai ser abençoado. Muitas vezes, irmãos, nós temos tirado a nossa esposa e falado assim, ó, fica de lado, porque eu é que tenho que mandar. Mas aí eu falo para os irmãos uma coisa, quantos irmãos já viram alguma mulher pedir para comandar a casa? Você já ouviu alguma mulher falar assim, não quero que meu marido cuide da minha casa, eu quero comandar? A Bíblia nos ensina, e o texto aqui é muito claro nisso, e o texto é muito claro que quem é responsável pelas coisas que acontecem no casamento, no lar, na família, é o homem. Vamos lá, Gênesis 1. Isso, Gênesis 1. Gênesis 1, a partir do versículo 27. Todos abriram? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e disse-lhe, Deus os abençoou. Aqui é plural, aqui não é singular. Vamos continuar. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus disse, eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. No começo do 29, a gente vê que ele fala no plural também. Então, Deus deu autoridade para os 2. Irmãos, não é admissível um homem crente que fala que segue a palavra de Deus, que tenha como regra de fé e prática, não entender que a Bíblia nos fala que a mulher tem também autoridade dentro do lar. E eu queria abrirmos, que nós fôssemos lá, só um minutinho. O que não é submissão? Submissão não é obediência incondicional. O que é obediência incondicional? O que é o marido falar para você, faça isso, você, vou fazer, acha a cabeça. Faz isso. Muitas vezes nós homens temos tido essa. Submissão não quer dizer obediência incondicional. A submissão que a esposa deve dar ao marido é por causa de Cristo. Quando a sua cabeça fala assim, levanta braço, o que o braço faz? Quando a cabeça fala assim, olho, fecha, o que acontece? Então, se a mulher é o corpo e Cristo é a cabeça, nós precisamos estar seguindo a Cristo. Se nós somos o corpo e nós somos a igreja, o texto nos fala que nós somos a igreja,
E nós precisamos ser sujeitos aos nossos maridos, as mulheres precisam ser sujeitas aos maridos, por amor a Cristo, por causa de Cristo. Irmãos, tem momentos que a gente fala assim, meu marido não está seguindo a Bíblia, meu marido não é crente. Meu marido está desviado da igreja, meu marido não quer nada, mas eu estou na igreja. Então você é insubmissa. A Bíblia nos ensina que você é submisso ao marido, não é porque ele merece, não, que nós não merecemos nada. Mas você é submisso ao seu marido, porque você está sendo primeiro submisso a Cristo. Você vai honrar a sua casa, você vai bendizer o seu lar, e o seu marido que muitas vezes não está tendo comunhão com Deus, para que ele possa conhecer Jesus verdadeiramente. Muitas vezes isso acontece com quem está num jogo desigual. Muitas vezes quando a mulher também não é crente, aí você tem o seu papel. Irmãos, abrindo um outro parênteses aqui, tem momentos na vida em que nós vemos que o nosso lar, ele precisa representar o amor da igreja para com Deus. E o que os nossos filhos têm visto no nosso lar? O que os nossos vizinhos têm visto no nosso lar? Muitas vezes os nossos filhos não vê o exemplo da igreja, do amor da igreja para Cristo, porque não vê o amor do pai para a mãe, da mãe para o pai. Muitas vezes é uma briga de cachorro e gato. E a Bíblia nos ensina que os dois são juntos, os dois estão próximos. E, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem um outro texto também, por favor. Gênesis 16, de 1 a 4. Gênesis 16, de 1 a 4. Vou usar o exemplo de quando eu falo que nós, como homens, precisamos ouvir as nossas mulheres. E mulheres precisam ser tementes a Deus para que os homens possam ter discernimento para ouvir a voz de Deus. Vamos lá, Gênesis 16, de 1 a 4. Quem abriu pode ler, por favor? Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, e Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Quem é Abraão? Abraão. Ele é o pai da fé. Deus deu uma promessa: você vai ser o pai de uma grande nação. E tinham se passado 13 anos. E Sarai falou assim: vou ajudar Deus. Quantas mulheres querem ajudar o jeitinho, né? Meu marido precisa disso, eu vou dar um jeitinho para arrumar ali. Sarai falou assim: vou pegar a minha escrava, vou entregar para Abraão e pronto, resolve a nossa situação. O que isso nos lembra, irmãos? Lá no começo, em Gênesis. O que nos lembra? Quando Eva comeu o fruto, o que aconteceu? Isso. O que o marido fez? Comeu. O que Deus fez? Mas o que Deus falou assim: Eva, você pecou. Chamou o marido. Vem cá, meu amigo, vem cá, vamos bater um papo nós dois aqui. Por que aconteceu isso? Mas quem governa lá
O homem. Então, o que a mulher faz é responsabilidade do homem. O que a mulher faz é responsabilidade do homem. Acho que o irmão está pegando para os homens, para a mulher. Irmãos, outra coisa interessante que a gente pode ver. Aí nós vimos lá, ela facilitou, arranjou a escrava para ele. 3.700 anos depois a gente vê lá quando um homem de Deus ouviu um mau conselho. Agora eu quero que a gente vá num outro texto também. Vamos lá. Gênesis 26, 8. Um outro texto com os mesmos dois personagens e que vai mostrar para a gente Irmã Joana, por favor. Gênesis 21, 8. 21. Gênesis 21, versículo 8. Pode. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Só isso? Pode continuar. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia que tinha dado a Abraão, zombado. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Pode continuar, vou de baixo. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamado a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto a tua semente. Qual foi o conselho que Sara deu para Abraão e Agar? Abraão ouviu? Hã? Por que ouviu? Porque Deus falou para ele. Irmãos, Deus tem falado para você no seu lar? Deus fala tanto para mim como para minha esposa. E é responsabilidade minha como homem, como sacerdote do lar, ter o discernimento de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos colocado que só Deus fala só comigo. E a escolha do caminho, se é certo ou se é errado, é a vontade de Deus. E você está nesse caminho errado porque você fez uma escolha errada. Muitas vezes, a mulher submissa, quando ela escolhe o lugar errado, ou quando o homem escolhe o lugar errado, ele fala assim: mas eu falei para você. Eu falei para você não fazer isso. Não é assim que as mulheres ficam? Aí vem a irmã, vem a tia, vem o primo. Seu marido tomou o caminho errado, seu marido fez isso. Não, é verdade, ele está errado. Mulher submissa. Mulher submissa que faz a vontade de Deus, honra o marido que tem e respeita mesmo estando errado. Mesmo estando errado, se a mulher é uma mulher submissa à vontade de Deus, ela precisa honrar o marido. Tá? Outra coisinha, o homem foi para o caminho errado, ele volta para o lado de cá facilmente? Qual homem fala assim: eu errei e vou fazer do lado de cá? O homem caça um roteiro. O homem passa procura para chegar num lugarzinho assim, roda para tudo quanto é canto, para ele não dar a mão a torcer, para falar assim: minha mulher estava certa. É assim. Mas a Bíblia nos ensina que a mulher é submissa à vontade de Deus. Quando o marido acerta o caminho, o que ela fala para ele? Amém. Deus mostrou para você o caminho certo.
Não falou assim, mas eu te disse, eu falei que esse caminho é o certo. Eu já sabia desde o início. A mulher submissa ao Senhor, ela abençoa o marido que ela tem. Irmãos, os nossos lares hoje estão muitas vezes desfacelados, quebrados, porque não é o Senhor que está reinando no nosso lar. É o meu desejo, então eu quero do meu jeito. E o lar, ele precisa ser guiado pelo Senhor, pelo nosso Salvador. E muitas vezes nós paramos para pensar e falamos assim, eu quero fazer isso. A mulher que submete-se ao seu marido, e quero repetir a frase que o irmão Bolivar falou aqui. O irmão está pregando só para os homens, porque a única coisa que a mulher precisa fazer é ser submissa ao Senhor. Porque o homem precisa morrer por ela, caso necessário seja. Caso necessário seja. Porque foi o que Cristo fez pela igreja e nós somos a igreja. Mulheres, sede submissas ao Senhor. Porque aí você vai ser submissa ao seu marido. Você vai honrar o seu marido. Você vai, independente de qualquer situação, independente de qualquer momento, você está honrando o seu marido. Se o seu marido não é crente, ele vai falar, puxa vida, eu faço tanta coisa ruim para essa mulher, eu trato ela mal, eu respondo mal, mas ela continua ali me respeitando, tem alguma coisa, ela vai, pela submissão dela, ela vai converter o coração daquele homem. E a mesma coisa é para o lado do homem. Não é porque o homem é homem que ele vai deixar de ser. Não é porque o homem acha que é o bonzão que ele vai... Não. O homem que precisa ser o exemplo para a sua mulher. Irmãos, quantas vezes nós temos parado e os nossos lares, as nossas famílias, os exemplos que nós temos, a gente tem tido uma briga para falar assim, eu estou, eu sou, eu faço. A vontade de Deus do seu lar não é a minha vontade. Você quer alguma coisa, mas Deus quer outra coisa completamente diferente. Se seu filho está tendo algum problema, está tendo alguma dificuldade, muitas vezes a mulher fala assim, meu marido, olha, você precisa sair mais com seu filho, porque seu filho está meio assim, não, eu não vou fazer não. Aí daqui a pouquinho o menino toma um rumo diferente. Por que tomou esse rumo diferente? Homens, vamos escutar as nossas esposas. Porque se elas estão falando para a gente é porque elas estão vendo algo que nós precisamos nos direcionar. Se é uma mulher submissa à vontade de Deus, ela nunca vai falar para você assim, você fez porque eu mandei. Ela vai falar para você, Deus tem usado você para governar o nosso lar. Deus tem dirigido você para governar o nosso lar. E aí eu queria abrir um leque aqui para os solteiros, né? Solteiros, escolham bem com quem vocês vão casar. Mas, peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus para que Ele coloque uma mulher ou um homem segundo a vontade de Deus na sua vida. Tá? Nós podemos escolher. Porque Deus não vai escolher para mim, mas Ele vai colocar no meu caminho. E eu tenho certeza que Deus colocou no caminho de muitos irmãos aqui, de muitas irmãs, homens e mulheres de Deus. E nós, como jovens, nós como igreja, precisamos entender isso e ensinar para os nossos jovens. O homem precisa ser inteligente. E a mulher também. E aí eu volto aqui no que eu falei, na nossa direção aqui. Se os dois estiverem juntos, o lar vai ter problemas? Vai, somos seres humanos. Nós temos dificuldades. Mas você vai estar submisso ao seu marido, e o seu marido vai ser fiel a você. O lar
quem vai ganhar é a igreja. Porque, irmãos, uma igreja estruturada, uma família estruturada, uma família onde reina a paz de Deus, o primeiro reflexo dela é na igreja. É o primeiro reflexo. Depois da igreja vai a comunidade. As pessoas vão falar, puxa vida, eu vejo tanta separação. Hoje eu estava vendo, nós temos visto tanta separação acontecer. Tem gente que vive 30, 40, 50 anos junto e separa. Gente, está fugindo. Cadê os princípios? Você viveu a vida toda com a pessoa e agora está velho? Veio. O homem é barrigudo. Aí vai lá e arranja uma menina de 30. Irmãos, é isso que a sociedade está pregando. E nós, como família, como representantes da igreja aqui na terra, físico, do amor da igreja para Jesus, a gente não está fazendo essa diferença. Submissão é um privilégio da mulher. É um privilégio. Quando alguém fala para você assim, eu não sou submissa ao meu marido, você, eu sou porque é um privilégio ser. Porque eu não estou servindo ao meu marido. Eu estou servindo a Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. E queremos te pedir que o Senhor a cada dia esteja dando direção às nossas esposas. Que elas, ó Deus, não tenham a visão da submissão que o mundo coloca, mas que tenhamos a visão de submissão que o Senhor colocou para a tua igreja. Nós queremos pedir, Senhor, que toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma os nossos lares, os nossos casamentos, os nossos filhos, Paizinho, que eles possam ver em nós o amor que o Senhor teve para com a igreja. Que eu, como esposo, possa demonstrar para minha esposa o amor que o Senhor teve para com a igreja. E se necessário for, que eu morra por esse amor. Pai querido, toma as nossas vidas, toma os nossos lares, as nossas casas. Que a igreja, ó Deus, possa ver o reflexo de uma vida na tua presença. Que os nossos vizinhos possam nos conhecer, não porque nós somos diferentes, mas porque o teu amor está reinando naquele lugar. E, ó Deus querido, que eu diminua, que a minha esposa diminua, e que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça a cada dia no nosso lar. Que nós vamos ter uma igreja forte. Nós vamos ter uma igreja que está fazendo a tua vontade. Nós vamos ter filhos, ó Deus, que vão ter o exemplo dentro de casa. Meu pai e minha mãe foram homens e mulheres que governaram a nossa casa segundo o querer de Deus. Nos dá paciência, nos dá mansidão, dá humildade para nós homens, ó Pai, de reconhecermos que dependemos das mulheres, e dê às mulheres mansidão, para que elas possam entender o papel que elas têm, que o Senhor colocou. Faça a tua vontade, faça o teu querer. Não da forma que o Cláudio quer, mas segundo a tua vontade. Segundo o teu querer. No nome do teu filho amado Jesus. Amém.
Jane. A irmã Jane chegou, a irmã Joana aqui. Eu queria que a irmã Jane estivesse orando. E a Bíblia nos fala que a senhora, a mulher mais velha, ela dá conselhos para a mais nova. Tá? Então, deixo uma responsabilidade para mulheres mais velhas. Ajudem as mulheres mais novas. Amém? Queria pedir a irmã Jane que estivesse orando agora, para que Deus possa abençoar as mulheres nessa nobre e difícil missão. Amém, irmã Jane? Senhor Deus Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, bem-vindo a ti, Pai. Pedir-te, Pai, por todas as mulheres, Senhor Deus, que sejam submissas, Senhor Deus, a ti. Ó Pai querido, Pai amado, conheces o coração, Pai Santo, de todas nós, Senhor Deus, de todos nós, Senhor Deus. Então, Pai, guia-nos, protege-nos, dai-nos sabedoria, Senhor Deus, e paciência, Pai, nos altos céus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a igreja, sobre os homens e mulheres, não só daqui da Civil Church, mas da Igreja Universal, que está reunida hoje para glorificar o teu nome. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém.